Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento, apresentando ao Senhor a nossa noite, e também os pedidos de oração que foram colocados no vídeo passado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua proteção. Mais uma vez te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos levantado, tem nos sarado, tem nos fortalecido. Ó Deus, ao Senhor seja a honra, a glória para sempre, porque o Senhor é o único Deus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, pela ação em nos proteger, pela vestimenta que o Senhor nos deu, pelo alimento diário e pelo teto que nós temos para repousar as nossas cabeças, pela saúde que o Senhor também nos concedeu. Neste momento, Senhor, oramos por todos os inscritos aqui deste canal, pedimos a Tua bênção sobre eles, a Tua proteção venha estar sobre a vida de cada um, sobre os seus familiares, guardando, protegendo, livrando, sarando e restaurando. Oramos agora, Senhor, em favor dos pedidos de oração. Ó Deus, a irmã Kátia pede oração, a Maria das Dores também, Senhor Deus, a Divanilce, ó Pai amado, também a Célia Souza, também, ó Deus, a Ana Fábia e seus filhos. Ó Pai querido, venha entrar com providência também na vida da Tua filha Fátima. Senhor, nós oramos por esses pedidos aqui de oração que foram apresentados, pessoas que pediram, Senhor, uma ajuda, um socorro, porque estão passando por momentos de solidão. Ó Deus, pessoas que pediram em favor dos seus filhos, pessoas que pediram força espiritual, pessoas que pediram sabedoria na área financeira. Pai querido, agora em nome de Jesus, conceda aos Teus filhos esta graça, conceda aos Teus filhos esta bênção agora, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, e aqueles que precisam de libertação, Pai amado, agora em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, toda operação de Satanás contra a vida dos Teus filhos, contra a vida destas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Senhor Deus, que venha acontecer libertação, que o espírito maligno saia em nome de Jesus e que haja, Senhor Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento e que toda opressão, toda tristeza, toda depressão, toda ansiedade, todo nervosismo, todo estresse, toda inquietação caia por terra em nome de Jesus e que haja libertação agora em nome de Jesus. Saia espírito maligno. Também oramos por cura agora para que as vidas sejam curadas, enfermidades, dores, em nome de Jesus nós repreendemos que venha acontecer a cura agora em nome de Jesus. Nós oramos e nós confiamos em Ti, Pai, e descansamos a nossa alma no Senhor, em nome de Jesus. E você diz comigo, amém. Graças a Deus. Nós sempre devemos orar por todas as coisas, mas principalmente nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele nos mostrou que a oração ela é poderosa para combater o mundo das trevas e também as doenças. Nós temos muitos textos nas Escrituras Sagradas que mostram que nós devemos orar por estas coisas, libertação e cura. Por isso que nós oramos aqui e apresentamos estas necessidades.
curas espirituais, cura física, libertação. Essas coisas é a oração que é a chave que movimenta o mundo espiritual e que então acaba acontecendo libertação. E graças a Deus, aqui no canal Reino Simples de Deus, nós já temos testemunho de pessoas que foram libertas de opressão, libertas de sentimentos, libertas do maligno. Nós já temos testemunhos que isto comprova. Isso não quer dizer que este canal é melhor do que os outros, não, de nenhuma forma. É o nome de Jesus que faz essas coisas, tá bom? É o nome de Jesus, por isso que nós utilizamos então esta arma potente de Deus, o nome de Jesus. Jesus Cristo, ele mesmo estabeleceu dizendo: vocês utilizam o meu nome, e nós usamos esse nome, que tudo que existe se dobra diante desse nome. Amém? Hoje eu quero falar com você acerca de um assunto muito importante na palavra de Deus, que é sobre o vale. O vale. Nós precisamos entender sobre o vale. Fizemos um momento de oração que é muito importante, mas agora nós vamos fazer então o momento da meditação da palavra. Estamos já no ambiente espiritual criado e agora nós vamos para a palavra de Deus entender sobre o vale. E eu quero te convidar a você permanecer comigo, porque nós vamos fazer uma oração no final dessa explanação, justamente para as pessoas que estão no vale, pedindo para o Senhor ajudar, pedindo para o Senhor sustentar. Você pode estar no vale da depressão, no vale da dificuldade, no vale do desemprego, no vale de um problema familiar. Nós vamos orar no final, tá bom? Pedindo para o Senhor ajudar a sustentar no vale. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem consola. Então nós vamos pedir esta bênção. Baseado no Salmo 103, nós vamos então observar. Salmo de número 104, não 103 não, 104, diz assim o texto sagrado: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnífico, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas o vingamento das tuas câmeras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não valisse um tempo algum. Tu a cobristes com um abismo e como com uma veste as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, se apresentaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para eles fundastes. Limites lhe traçastes, que não ultrapassassem, para que não se tornassem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar, nascer correntes de águas entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde a sua câmara, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço dos homens, para que tire da terra o alimento. Graças a Deus. O Salmo de número 104, ele expressa com muita propriedade a criação de Deus. Não sei se você conseguiu perceber nessa leitura que nós fizemos, mas o salmista ele está louvando a Deus pela obra da criação. O salmista ele está louvando ao Senhor porque o Senhor Deus criou as coisas. E nós vimos aqui que ele começa a anunciar acerca de Deus no céu. E ele tem um vislumbre de Deus no céu, que é algo muito maravilhoso, onde ele consegue ver o Senhor vestido de majestade. E ele está coberto de uma luz e com uma veste que se estende em todo o céu. Olha que visão linda
o salmista ele está tendo de Deus. E então ele vai dizer que Deus ele caminha sobre as nuvens e ele anda sobre os ventos. E ele então concede poder aos seus anjos com fogo abrasador. Ele lança o fundamento da terra e ele estabelece firmemente para que a terra não venha a se mover em nenhum momento. E é interessante isso. Ele cobre os abismos de águas, de terras, e ele chama a chuva, os trovões, ele chama a terra a produzir alimentos. Com obras magníficas, o Senhor Deus prepara a terra. É o que o salmista ele coloca. E aqui nós vemos que o Senhor, então, ele criou o vale e a montanha. O que separa a montanha é o vale. E dentro da Escritura Sagrada, nós temos o vale, ele sempre tendo essa característica de momento de dificuldade, de momento de sofrimento, de um momento de calamidade. A Palestina ela é um território de muitos vales e montanhas. Vale é uma depressão alongada que fica entre a planície e o monte. Quando você está na planície e quer subir ao monte, tem de passar pelo vale, que é um território onduloso que fica entre a região montanhosa da planície. Muitas pessoas querem chegar ao topo do monte, mas esquece que entre a planície e o monte tem o vale. Vale na Bíblia é símbolo de provação, teste, sofrimento. Geralmente, quando você encontra uma pessoa que está sendo provada, a resposta que essas pessoas dão na maioria das vezes é: pastor, ore por mim porque estou passando pelo vale. O vale é um lugar onde o crente é provado. Para chegarmos ao Monte da Vitória, precisamos passar pelo vale da provação. Porém, o nosso Deus faz também brotar fonte no vale, cujas águas correm para os montes. É o que nós estamos aqui a observar no Salmo 104. É que Deus criou toda a terra e Deus criou exclusivamente o vale. E o vale, então, ele é o símbolo de provação. Então, se Deus ele está usando o vale como um símbolo de provação, como um símbolo de teste, como um símbolo de lugar de ser lapidado, então entendemos que logo o vale também é um lugar onde Deus vem lapidar. Os salmos, todos os salmos, eles têm estes simbolismos que retratam questões da vida. Por exemplo, rapidamente, deixa eu mostrar para você. A palavra de Deus diz que o Senhor é pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja que o salmista, ele usou o símbolo de pastor para retratar acerca de Deus. Nós temos outras expressões dizendo que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Ora, ninguém é um monte, mas o salmista ele usa o símbolo do monte para retratar a vida do crente. Temos, assim como a corça anseia pelas águas, eu também desejo de Deus, nós entendemos que nós não somos este animal corça, mas o salmista ele utilizou do símbolo da corça para retratar a sua sede e a sua vontade de conhecer a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, pegando esta palavrinha vale, que representa uma situação na nossa vida. Vale, então, ele é um símbolo de um sofrimento, ele é um símbolo de uma provação, ele é um símbolo de um lugar que traz realmente situações para nos testar. Lembrando que vale fala de descida. Você está no monte, então você desce. E quando você desce, você passa pelo vale. Você está no monte e quer subir para um outro lugar, você vai passar pelo vale. Ou você está no vale e quer subir ao monte, você então precisa. E nós temos inúmeras referências bíblicas que apresentam que esse descer, ele é bíblico.
Quando o Senhor Jesus fala com Jeremias acerca do oleiro, justamente ele estabelece: desce à casa do oleiro. Que fala de descer, fala justamente para ir para um lugar aonde vai se aprender. Então descer é logo este movimento de descer, de se humilhar, de sofrer. Esta expressão descer, ela acontece em Josué, quando a nação de Israel ela vai passar por Jordão, e também quando Naamã ele vai se banhar no Jordão. A expressão descer acontece. E em ambas as histórias, descer faz referência à humilhação de Israel, à humilhação de Naamã. Você entende então que as palavras na Bíblia elas trazem simbolismos muito fortes? E nós devemos nos atentar. Então, todas as vezes que você ler a palavra de Deus, entenda que vale, ela está falando justamente de provação. E monte sempre está falando de glória, de exaltação, de estar firme, de estar em posições altas. Mas olhe só o vale. No Salmo 23, verso 4, Davi mostra grande confiança no Senhor quando ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No vale, o crente é disciplinado pela vara do Supremo Pastor, mas ao mesmo tempo é guiado e protegido pelo cajado do bom pastor. O Senhor corrige e disciplina a ovelha que ele ama justamente no vale. O vale da sombra da morte, mencionado por Davi em Salmo 23, 4, era um vale bastante conhecido por Davi e seus companheiros. Nos seus dias, este vale se localizava entre Jerusalém e Jericó, numa das depressões sinuosas oferecidas pela topografia da estrada. O grande biólogo Jerônimo argumentava que nos seus dias essa estrada ela continuava nos seus dias, infestada de assaltantes, também de roubadores, e era conhecida também por ser um caminho sanguinário, por causa da alta criminalidade que havia naquele lugar. Esta palavra, então, traz justamente esta representação de vale de perigo, vale de momento de dificuldade. Veja que Davi, ele registra o vale da sombra da morte porque era um vale perigoso. Segundo esse estudioso, ele afirmava que era um perigo passar por aquele vale. E Davi então coloca isso claramente para nós, que o vale da sombra da morte é o lugar onde o Senhor está a nos guiar. E nós conseguimos entender isto, nós conseguimos observar. A Bíblia diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o mais ilustre descendente de Davi, foi habitar nos seus primeiros dias uma região conhecida como Vale da Sombra da Morte, a fim de trazer vidas às pessoas que haviam naquela região tenebrosa. O nosso Deus transforma vale de sombra e de morte em vale de vida. Citando a profecia de Isaías, Mateus nos dias diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra e da morte raiou a luz. Isso está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 16. Então o próprio Senhor Jesus, ele passou por esse período de vale, de sombra e de morte, descrito aqui, logicamente, como símbolo de uma localização, mas no mundo espiritual, isso traz também uma grande representatividade do que estava acontecendo. A luz raiando em meio às trevas, tendo em vista que aquele lugar em que Jesus estava, no princípio do seu ministério, era justamente um lugar visto pelas pessoas como algo perigoso, como um lugar onde não havia pessoas boas. Por isso nós temos uma representação da fala de Natanael, se não me falha a memória, onde ele diz: porventura poderia vir alguma coisa boa daquela região?
justamente fazendo esse contraste de que Jesus veio daquele vale que tinha uma má fama. O que eu estou aqui a apresentar para você? Que vale é o lugar aonde existe problemas, existe situações adversas, existe situações de calamidade, é lugar aonde as pessoas dizem não tem coisa boa, é vale de sombra, é vale de morte. Quem diz que está em vale, diz que está em uma situação completamente desfavorável. Citando aqui, porque o tempo já se esgota, nós temos Ezequiel, nós temos uma citação também do salmista que fala do vale de Baca, e nós temos uma citação do profeta Joel, que fala do vale da decisão, onde ele diz que multidões e multidões no vale da decisão, porque no dia do Senhor está perto. No vale da decisão, ele diz isso, que é o vale aonde haverá o julgamento. Então veja o que eu quero aqui colocar para você, que o vale, ele é representado pela Bíblia Sagrada como um lugar de dificuldade, de problema, de provação. Só que aquele que está em Jesus, aquele que está em Deus, ele passa pelo vale da sombra da morte, mas guiado por Deus, guiado por Jesus, guiado pelo Senhor, guiado pela graça e pelo favor de Deus. Por isso o salmista declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu andasse pelos lugares mais temíveis, ainda que eu estivesse nas situações mais desfavoráveis, eu não temeria. Por quê? Porque o Senhor está contigo, o Senhor está comigo e eu não preciso temer. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Embora você possa estar no vale, mas o Senhor está contigo. Jesus, ele esteve nesta região descrita no Evangelho de Mateus, uma região de sombra de morte, mas o Senhor estava com ele. Aleluia! Nós temos Ezequiel que está no vale, mas o Senhor estava com ele. Nós temos o salmista que expressa sobre o vale de Baca, mas ele diz que é no vale de Baca que o Senhor faz resplandecer a graça de Deus. O salmista está dizendo que o Senhor faz no vale nascer fontes que sacia os animais e que faz produzir alimentos para os homens. O que eu quero dizer é: Deus faz do vale um lugar de bênção, Deus faz do vale um lugar de crescimento, de estabilidade, de avanço. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma porta aberta para sairmos do vale da humilhação e começarmos a escalar a montanha da exaltação. Deus já nos abriu uma porta grande e eficaz para nós seguirmos para o monte em que seremos honrados. Louvado seja o nome do Senhor. Vale é só um processo, vale é só um momento, vale é só a ação de Deus em trabalhar em nós, mas Deus sempre vai honrar-nos. Amém? Ainda que você esteja no vale, eu quero que você entenda que Deus está contigo, que é nesse vale que vai resplandecer a luz, que é nesse vale que vai ter água, é nesse vale que vai ter pão, é nesse vale que vai ter alimento, é nesse vale que vai ter salvação, é nesse vale que vai ter restituição, é nesse vale que Deus vai fazer grandes coisas, é nesse vale que Deus vai fazer a sua vida espiritual, financeira, familiar prosperar, em nome de Jesus. Então nós vamos orar agora pedindo esta bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, aprendendo sobre o vale. Ó Senhor Deus, existem pessoas que estão passando por vale, passando por dificuldade, passando por problema familiar, emocional, financeiro, espiritual. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, agora nós apresentamos a Ti as nossas vidas que estamos no vale e pedimos para o Senhor nos acompanhar dia a dia, momento a momento, hora a hora, situação a situação. Ó Deus eterno, venha trazer consolo, venha trazer força, venha trazer ânimo. Espírito Santo, ajude a Tua filha, ajude o Teu filho a continuar
continuar neste vale, é o vale da sombra e da morte, mas o Senhor está conosco, aleluia, e então nós podemos passar, porque existe a vara e existe o cajado que está nos guiando e está nos mantendo no caminho, em nome de Jesus, amém. E eu digo para você de forma profética, neste vale, Deus vai dar sustentação a você, neste vale, o Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã, continue firme e Deus te dará vitória, amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.